Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez quem está aqui com a gente para bater um papo é o José Paulo Meirelles Cortes, que é presidente da Apinco, e vai trazer para a gente então como que foi o fechamento do ano de 2021 em matéria de alojamento de pintinhos de corte. Seja muito bem-vindo, Zé Paulo. Obrigado, boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas, estamos à disposição. José Paulo, no ano passado, né, que a gente teve aí vários picos de agravamento da pandemia, a gente achou, todo mundo achou que as coisas iam voltar à normalidade, e ainda não aconteceu, né? Seguimos nesse ritmo, né, ditado pela pandemia. E eu queria saber como que foi, então, o encerramento de 2021, quando a gente fala de alojamentos. A gente teve uma demanda interna por frangos, por ovos, a gente teve uma demanda externa por carne de frango muito boa. Então, como que isso tudo se amarra aí em matéria de alojamento? Em matéria de alojamento, assim, o que foram alojados de pintinhos de corte no ano de 2021 perante 2020, foi um aumento muito discreto, viu? Muito discreto. Estamos falando aí de 1,5% a mais de pintinhos alojados. Vamos falar em mês, talvez o mês é mais fácil de a gente gravar, né? Em 2020 nós alojamos alguma coisa em torno de, número redondo, 570 milhões de pinto mês, e no ano de 21 alguma coisa próxima a 580. São 10 milhões de pintinhos a mais mensalmente, o que percentualmente é muito pouco significativo, né? E realmente, conforme você falou, você comentou, a exportação nos ajudou muito, né? Já tirou muita carne aqui de dentro, né? E trouxe muitas divisas para o nosso país, né? A despeito dos custos não terem sido tão bem comportados em 2021, né? E, Zé Paulo, esse crescimento em torno de 1,5% nos alojamentos, né, que você disse que, apesar de ter esse pequeno avanço, não foi o esperado, né, pela Apinco. Quanto que se esperava de aumentar de alojamentos e o que foi que limitou, né, esse crescimento de não avançar mais? Olha, Letícia, de um lado, a questão que abordamos agora há pouco, né, que houve um aumento acentuado de custos, né, leia-se milho e soja, principalmente. E de outro lado também, a produtividade das reprodutoras estiveram aquém dos padrões normais. Então, somado e misturado e dividido isso aí tudo, praticamente alojamos as mesmas quantidades em 2020 do que em 2021. E aí a gente fala numa média, então, do ano de 2021, né, por mês de alojamento, de 580 milhões de aves. O que se esperava, então, de média mês que não foi atingido? Bom, a gente tem um potencial um pouquinho maior, né? Tem um detalhe importante também, né, Letícia, e quem nos ouve, que nós exportamos muitos ovos férteis no ano passado também. A exportação de ovos férteis voltou ao normal, havia caído muito em 2020, mas em função de fretes aéreos, questão de pandemia, limitação de voos, etc. Também uma boa parte de ovos férteis que em última análise se transformam em pintinhos, né? Saíram do país. Vamos falar alguma coisa de número redondo também, 15 milhões de pintinhos voaram literalmente aqui, né? Voaram com avião, voaram do Brasil para fora, né? Então não ficou tão fora do potencial, mas poderíamos ter alojado um pouquinho mais. Ainda bem que não alojamos, porque foi um ano, conforme falamos agora há pouco, um ano desafiador, né? Certo, e a gente então encerrando, né, esse ano de 2021, desafiador, como você disse, a gente começa 2022, recentemente a gente divulgou aqui no Notícias Agrícolas os números dos custos de produção, né, que são calculados pela Embrapa Suínos e Aves,
E, novamente, depois de ter tido um leve arrefecimento ali no mês de dezembro, janeiro já começou de novo com um repique puxado nos custos de produção. Ou seja, o que a gente pode esperar, então, para os alojamentos de pintinhos para pelo menos para o primeiro semestre, Zé Paulo? Letícia, a propósito dessa sua colocação, até esses dias atrás eu estava conversando com alguns contatos, alguns amigos, alguns empresários conhecidos aí do setor, e falando exatamente desse novo repique de custos, né? E vamos incluir aí também, né, Letícia, e quem nos ouve, né, a energia elétrica está indo para patamares assim muito altos, né? Então eu brinquei com esse pessoal, falei, puxa vida, você sabe que está começando a me dar uma saudadinha de 2021? Ou seja, o que estava ruim piorou, na você verdade acha? é sério, o custo de ração está muito alto e está complicado. E já que você está tocando nesse custo de ração, a gente, né, você falou da energia elétrica, como é que está a relação de troca, né? Então, como que está a cesta de custos de produção, né? E a venda, então, dos pintinhos? Como que a gente consegue fazer essa relação? Para ser bem objetivo na resposta, a situação está muito paradoxal, sabe? Muito contraditória, porque o frango hoje, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, está com os preços do abatido estão muito ruins. Mas estão muito ruins mesmo, né? É pior que o frango hoje, só o ovo e o suíno. Suíno, nossa, o pessoal do suíno, meu Deus, está passando uma fase aí muito, muito difícil. Então, como é que eu vou dizer? O cenário não é muito assim animador, sabe? Talvez seria para a gente não ser muito pessimista, mas não é animador o cenário aí para frente para os próximos meses. E nós estamos, paradoxalmente, conforme eu comecei a responder vocês, com uma falta muito grande de produto. Leia-se, ovos férteis e pintinhos. Então, a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo, se é uma questão de produtividade das aves, enfim. Mas os alojamentos esse ano vão se manter nos mesmos patamares de 2020 e 2021, viu? Tudo indica. E José Paulo, agora, né, nesse começo de ano a gente tem essa situação, pelo menos já consolidada, né, que a gente já tem esses dados do mês de janeiro, custos de produção muito alto, a gente já tem algumas informações a respeito de safra de grãos, principalmente referentes ao sul do país, né, que é o nosso grande polo produtor, e como que deve ficar, então, os custos de produção também até o final do primeiro semestre, já que a gente vira, então, o ano e vira junto com a segunda safra de milho, com a entrada desse milho no mercado? Nada nos leva a crer, e eu não sou muito especialista nessa seara aí de grãos, tá? Mas assim, todas as pessoas com as quais a gente mantém contato, que entendem muito melhor dessa dinâmica de grãos e farelo, de soja e etc. Assim, no horizonte não se vislumbra que vá haver uma queda ou um arrefecimento dos preços. Até muito pelo contrário, agora, inclusive, com essa invasão da Ucrânia pela Rússia, assim, isso vai ter desdobramentos, assim, vai sobrar assim, para o trading global de grãos e de farelos, viu? E de fertilizantes. Então, olha, complicado. Ou seja, apertem os cintos, né? Que a gente vai ter mais, então, desafios para encarar nesse ano de 2022, né? Teremos, Letícia, quem nos ouve, será um ano muito difícil. As proteínas animais, a única que talvez esteja caminhando em relativa calma são os nossos chifrudos amigos bovinos, né? E alguns são mochos, né? Alguns não têm chifre, mas enfim. O bovino realmente está numa situação um pouco diferente, apesar do que, né, pessoal,
O dólar agora, ontem quase que chegou a bater menos de 5, né? Então, tá, assim, são tantas ocorrências simultâneas, né, que fica difícil a gente ter uma perspectiva do que vai acontecer. Fica difícil. Certo. José Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. Você é sempre muito bem-vindo. Ataque com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo essas informações que acabam norteando um pouco a gente para saber a respeito, então, da produção de aves aqui do Brasil, né, e também da questão de oferta e demanda. À disposição, Letícia, e a todos que nos ouvem. Um bom carnaval para todos, né? Até mais. Até. Tchau. Estivemos aqui, então, com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da Apinco, nos trazendo informações sobre como foi o fechamento do ano de 2021 em matéria de alojamento de pintinhos de corte. De acordo com ele, houve um crescimento modesto, em torno de 1,5%, quando comparado com o ano de 2020. Então, fazendo um cálculo da média de alojamentos mês a mês, nesse ano de 2021, os alojamentos ficaram com uma média de 580 milhões de aves alojadas por mês, isso no Brasil inteiro, e no ano de 2020 foi em torno de 570 milhões de aves mês. Então, um crescimento modesto, abaixo do esperado pela Apinco, e segundo José Paulo, esse crescimento ele foi limitado por alguns fatores. O principal deles, o custo de produção muito elevado no ano de 2021, principalmente quando se fala na alimentação das aves, né, puxada então por milho e farelo de soja, e também pela questão da produtividade das matrizes, que ficou um pouco mais limitada no ano passado. E segundo ele, esse ano de 2022, pelo que se vê, já desde janeiro que a gente tem números da Embrapa Suínos e Aves trazendo uma alta novamente expressiva nos custos de produção, tanto para aves quanto para suínos, segundo José Paulo, deve ser novamente um ano desafiador, esse ano de 2022, e os alojamentos devem ficar mais ou menos nos mesmos patamares que foram vistos em 2020 e 2021. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.